A polícia de Boston também na rede social disse que a caçada terminou, a justiça venceu. Quer dizer, essa sensação num episódio como esse estimula muito o patriotismo americano. Daqui a pouco às 10h30, está marcado para as 10h30 da noite, horário de Brasília, uma coletiva de imprensa, mais uma coletiva, que é quando nós teremos as últimas informações sobre todo esse caso. Vamos agora falar com o Guga Chakra, nosso comentarista de política internacional. Guga, o americano é muito patriota mesmo, né? Ele se mobiliza, ele colabora com o trabalho da polícia e depois ele sai às ruas para comemorar junto com o trabalho bem feito. Exato, Mariana. E além disso, os americanos também têm a questão dos Miranda Rights, os direitos Miranda. E o suspeito recebeu os direitos Miranda, segundo a NBC, feito pela FBI. O que são os direitos Miranda? Quando a pessoa é presa nos Estados Unidos, o policial fala para ela: você tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal, você tem direito a consultar um advogado antes de falar com a polícia. Se você não tiver condições de pagar por um advogado será concedido para você. Isso significa o quê? O suspeito que foi preso, ele tem direito de ficar calado. Ele não precisa falar nada no depoimento. Isso é um direito previsto pelas leis americanas. Ele não foi considerado um combatente inimigo. Um combatente inimigo nos Estados Unidos não tem os Miranda Rights. Inclusive era levado para Guantánamo ou, às vezes, no caso, até é morto por um drone. Esse suspeito não, ele vai ser tratado como um criminoso nos Estados Unidos, seguindo as leis ali de Massachusetts, mas que tem os Miranda Rights. Isso é importante, ele tem o direito de ficar calado. Mesmo sendo preso, ele talvez não queira falar nada, ou vai esperar junto com o advogado, vai ser um processo normal, como ocorre nos Estados Unidos, similar, por exemplo, ao que vem sendo submetido o assassino do filme do Batman em Aurora, no Colorado. Foram lidos os direitos Miranda para ele. E, aliás, o Obama já começou a ser criticado, inclusive pela filha do Dick Cheney. O Dick Cheney foi vice-presidente dos Estados Unidos, que ela achou um absurdo que esse suspeito tenha direito aos Miranda Rights. Ela avalia que ele deveria ter sido considerado combatente inimigo, e já começou esse debate, que era muito forte nos anos Bush, havia diminuído agora e vai ganhar muita força nos próximos dias. Ele tem direito permanecer calado pelos Miranda Rights. Agora, Guga, de qualquer forma, a maneira como essa operação toda terminou, eu já ouvi mais de uma pessoa dizendo na imprensa internacional a sensação de orgulho do povo americano e da região de Massachusetts, de Boston, por ter terminado dessa forma, justamente com o preso tendo os seus direitos lidos, ele vai poder ser julgado, vai poder ser interrogado, e a própria operação toda, desde a divulgação das imagens ontem, aquela que a gente estava até comentando ontem no Em Pauta aqui, aquela coisa de procura-se, de divulgar a imagem dos suspeitos, até esse desfecho de hoje foi totalmente dentro, digamos, do manual de operação do FBI, e isso que está gerando um orgulho muito grande nas autoridades e na população como um todo, não é isso? Exato, Grilo. E essa questão da justiça, por exemplo, ele foi capturado vivo, ele não foi morto. Portanto, claro, ele está num estado grave no hospital, mas ele ainda está vivo e foi concluído até com uma rapidez grande, foi ao longo dessa semana. Isso gera um orgulho grande nos Estados Unidos, eles estão orgulhosos. Lembrando que os dois são suspeitos, eles ainda não foram condenados. Um morreu, o outro foi preso agora, está ferido, está no hospital em Mount Auburn, que fica em Cambridge, mas os dois suspeitos foram presos, além dos outros três que, segundo informações, teriam sido detidos em New Bedford. Se tiverem esses três, o cenário de como teria sido esse atentado muda completamente. Em vez de ser atribuído a um atentado quase individual entre os dois irmãos, teria um grupo maior, quem sabe até com ligações ao terrorismo internacional ou ao terrorismo doméstico nos Estados Unidos. Agora, Guga, diante de toda essa manifestação que a gente está vendo agora à noite, claro, por essa sensação mesmo de alívio, de closure, né, de encerramento de um caso que mexeu com todo o país, principalmente aí com essa região de Boston, a gente, será que já pode dizer ou antecipar que vai surgir no país mais uma mistura de um sentimento de xenofobia, pelo fato desses dois irmãos terem nascido na Rússia, pelo fato deles serem estrangeiros,
que é diferente do caso do assassino do filme do Batman, que era americano. Sem dúvida, Mariana. Eles nasceram na Chechênia, que é uma república da Federação Russa. A Chechênia não é independente da Rússia. Há informações que eles teriam nascido no Quirguistão. O Quirguistão é uma república que foi integrante da União Soviética, hoje é independente, e eles são muçulmanos. Nada diz que o atentado tenha motivação islâmica. Talvez tenha tido motivação do extremismo islâmico, a gente não sabe, não há nenhuma conclusão, mas talvez não tenha tido, talvez tenha uma motivação totalmente diferente. Mas o fato deles serem muçulmanos e o 11 de setembro ter sido cometido por 19 pessoas que eram muçulmanas, gerou naquele momento o que se chama de islamofobia, que é o preconceito contra os muçulmanos, e acaba toda a população muçulmana sofrendo muito preconceito nos Estados Unidos, e às vezes até pessoas que não são muçulmanas sofrem, e tem que sempre diferenciar, nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Muçulmanos têm várias vertentes, eles nasceram na Chechênia o islamismo sempre foi moderado, eles são sunitas, e na Chechênia era um sunismo de viés mais sufista, que é bem moderado. Nos anos 90 houve um pouco de radicalização durante as guerras, mas numa proporção pequena, não toda a população, e mesmo assim os dois suspeitos mudaram para Nova York, bem jovens, um tinha só 9 anos, portanto não dá para saber qual é a motivação, mas isso deve fazer, sem dúvida, crescer o preconceito. Alguns sites importantes nos Estados Unidos já começam a falar em jihad, sites da direita, da extrema direita americana, mais conservadores, alguns canais de TV mais conservadores, comentaristas também, já começam a falar do problema dos muçulmanos e, de uma certa forma, os imigrantes em geral, Mariana, porque eles vieram para os Estados Unidos, receberam o direito de permanecer aqui, e bem agora que teria a reforma da imigração, as pessoas que se opõem vão dizer: olha, a gente permitiu que eles ficassem e olha o que eles fizeram. E nesse caso afetaria não só as pessoas de origem muçulmana ou de origem russa, lembrando que eles são caucasianos etnicamente, até irônico, eles são caucasianos, eles não, a Chechênia é um país do Cáucaso, mas todos os outros talvez sofram com o aumento da xenofobia e da islamofobia. Vamos aguardar, claro, para ver qual foi a motivação desse atentado. Não se sabe, primeiro, se eles realmente cometeram, eles são suspeitos, um morreu, o outro foi detido, tem os Miranda Rights, pode permanecer calado, e se eles forem condenados, ou se o que está vivo for condenado e ele disser a motivação, aí a gente vai saber o que realmente o levou a cometer isso: terrorismo doméstico, terrorismo internacional, e qual teria sido a motivação, Mariana.